Você está ouvindo o Gira Podcast, o podcast sobre as histórias de mulheres e homens negros. Nessa temporada, contamos com financiamento do Ministério da Cultura e Governo do Estado de Pernambuco, através da Lei Paulo Gustavo. Gira Podcast, onde o saber circula. Marcolina da Silva Marques nasceu em 1879, poucos anos após a promulgação da Lei do Ventre Livre, o que lhe conferiu o status de ingênua, ou seja, ela nasceu formalmente livre. No Brasil escravista, o termo ingênua designava as crianças nascidas de mães escravizadas após a Lei de 1871. Embora livres no papel, a liberdade dessas crianças vinha em condições precárias. Elas permaneciam sob a tutela dos senhores de suas mães até os 8 anos, ou até completarem 21 anos. Durante esse período, eram frequentemente forçadas a trabalhar como forma de compensar seus ditos cuidadores, prolongando assim a exploração de seus corpos e suas vidas. A trajetória de Marcolina está profundamente marcada pela sua ancestralidade. Ela fazia parte de uma extensa família de africanos escravizados e mais tarde libertos, que com grande habilidade e resistência se firmaram como comerciantes e vendedores de tabuleiro. Essa tradição comercial, passada de geração em geração, foi um pilar essencial não apenas para a sobrevivência da família, mas também para reforçar o papel crucial que a população negra desempenhou na economia e cultura locais. Mesmo em meio à opressão e à exclusão, essa herança africana de trabalho, resiliência e organização comunitária permaneceu viva, contribuindo para moldar a sociedade da época e influenciando a geração seguinte. A família de Marcolina era longeva e lhe deixou um valioso legado de cultos e rituais religiosos, profundamente enraizado em suas tradições. Marcolina conhecia cada detalhe da origem de sua linhagem e guardava com orgulho a história de seus antepassados. Pelo lado materno, havia seu avô Luiz, um barbeiro, e sua avó Merinda, uma costureira. Ambos católicos, que também transmitiram uma forte fé religiosa. Já seus avós paternos eram africanos, provavelmente libertos na época de seu nascimento. Chegaram ao Recife nas primeiras décadas do século XIX, trazendo consigo as tradições e saberes de suas terras de origem. Esse legado ancestral, tanto africano quanto católico, formou um rico mosaico cultural na vida de Marcolina, que preservava a memória de seus antepassados com respeito e devoção. Desde muito pequena, Marcolina foi viver com seus avós africanos, mergulhando em um ambiente cultural profundamente enraizado em suas origens. Provavelmente, ela cresceu de forma bilíngue, aprendendo português enquanto ouvia seus avós e tios falarem e cantarem em Iorubá. Marcolina nunca esqueceu os nomes africanos de sua família. Seu avô paterno se chamava Ayanã. Já sua avó foi batizada com o nome cristão de Maria Helena da Costa, mas, entre muitos, era conhecida pelo seu nome ritual, Oibon Lolá. Quando pequena, sua avó foi trazida ao Brasil como escravizada e vendida a comerciantes portugueses no centro do Recife. Com o passar dos anos, Oiobon Lolá tornou-se uma quitandeira respeitada, uma mulher forte, que além de negociar seus produtos, preservava a memória de seu povo. Nascida na cidade iorubá de Bomina, Oiobon Lolá mantinha viva a cultura de seus ancestrais. Nos rituais e nas práticas cotidianas, ela preservava o legado africano, transmitindo a Marcolina não apenas o conhecimento, mas também a força de suas raízes. Na última década do século XIX, Marcolina testemunhou a formação de uma extensa rede de parentesco entre africanos libertos no Recife.
A maioria dessas pessoas havia chegado ao Brasil nas primeiras décadas do século XIX e, inicialmente escravizadas, conseguiram comprar suas alforrias e se estabelecer em casas e vilas ao redor da cidade. Esse laço de parentesco ia além dos laços de sangue, era construído em torno de projetos comuns de mobilidade social, com apoio mútuo econômico, compadrio e a preservação dos costumes religiosos africanos. Marcolina cresceu ouvindo histórias de muitos desses parentes, amigos e companheiros de seus avós, a quem se referia simplesmente como tios. Alguns, como as tias Gertrudes, Generosa, Rita, Eva e Eugênia, eram figuras constantes em sua vida. Outros ela lembrava apenas pelos apelidos ou pelos nomes africanos, como as tias Jumbi, Abianê, Cariba, Sinhá e Yayá. Entre os homens estavam os tios Cassiano, Pedro, Jacó e Cosmo. Muitos deles eram africanos islamizados, como o tio Jacó e Antônio Mulema, este último casada com tia Gertrudes, conhecida no culto como filha de Xangô. Essas figuras, com suas diversas trajetórias e práticas religiosas, formaram uma comunidade de resistência e solidariedade, preservando suas raízes culturais e criando redes de apoio que permitiram a sobrevivência e a ascensão social desses africanos libertos no Recife. Nem tudo era harmonia nos territórios dos parentes e patrícios, como os africanos libertos gostavam de se chamar. A avó de Marcolina, Maria Helena da Costa, ou Oibon Lolá, por exemplo, enfrentou grandes dificuldades para conquistar sua alforria. Mesmo após anos de trabalho árduo como quitandeira, economizando para comprar sua liberdade, seus donos resistiam em concedê-la, devido ao lucro que obtinham com seu trabalho. Para Marcolina, muitas das adversidades que surgiram na vida de sua avó parecem ter origem em feitiçarias, motivadas por inveja ou disputas amorosas. Em busca de sua liberdade, Maria Helena, junto com outras africanas e a neta Marcolina, chegaram a lavar as escadarias da Igreja dos Prazeres, arrecadando assim recursos para a compra da alforria. Além disso, sua devoção religiosa era uma mistura singular de fé católica e tradições africanas, associando promessas religiosas a rituais que evocavam tanto os santos cristãos quanto aos orixás. Essa fusão espiritual era um símbolo de resistência e preservação de suas raízes, mesmo em meio às dificuldades. Foi nas redondezas da Rua Imperial e seus arredores, onde muitas famílias de africanos libertos se estabeleceram. Foi aí que Marcolina recebeu seus primeiros ensinamentos religiosos. Seu padrinho, Pedro Salustiano da Costa, conhecido como Tio Pedro ou Oluoxô, teve uma influência profunda em sua formação espiritual. Tio Pedro chegou a Pernambuco como um africano livre e foi enviado para trabalhar no arsenal da Marinha. No Recife, ele se tornou amplamente respeitado por seu profundo conhecimento do jogo de Ifá, que havia aprendido em sua terra natal. Seu papel como sacerdote e conselheiro espiritual o tornou uma figura central na comunidade afro-religiosa local, transmitindo sabedoria ancestral a novas gerações, incluindo Marcolina, que cresceu imersa em uma rica herança cultural e espiritual. As lembranças de Marcolina, transmitidas aos seus filhos e netos, conectam-se às viagens que muitos africanos libertos fizeram de volta à África entre o final do século XIX e as primeiras décadas do século XX. Essas viagens podiam envolver tanto negócios materiais quanto imateriais, como o resgate de laços culturais e espirituais. Um exemplo marcante foi a tentativa da família de tio Cassiano, gravemente adoentado, de levá-lo de volta a Lagos, na Nigéria, para que fosse sepultado e recebesse os rituais fúnebres junto aos seus ancestrais. Nessa jornada, ele foi acompanhado por sua esposa, tia Rita, e pelas tias Abianê, Cariba, Eva, além de Adamaci, conhecido como Pai Adão.
Pai Adão era uma figura central nos cultos de matrizes africanas em Pernambuco durante a primeira metade do século XX, desempenhando um papel fundamental na preservação e transmissão das tradições religiosas africanas. Essas viagens eram mais do que um simples retorno físico. Elas representavam uma reconexão espiritual com a terra e os antepassados. Algo essencial para aqueles que, como Marcolina, mantinham viva a herança africana em solo brasileiro. Marcolina faleceu por volta de 1954 e, embora suas memórias nunca tenham sido registradas por escrito, elas não se perderam. Segundo a historiadora Valéria Costa, a história de Marcolina foi preservada pela tradição oral, sendo transmitida de geração em geração. Até hoje, Marcolina é invocada nas cerimônias do terreiro e reverenciada como uma importante ancestral. Conhecida como Dudu Abaiató, ela ocupa um lugar de destaque no Ilê Axé Obaogunté, sendo uma figura simbólica do famoso sítio de Pai Adão no Recife. Sua presença espiritual continua viva, representando a força e a resistência das tradições afro-brasileiras que ela ajudou a cultivar e perpetuar. Quer saber mais sobre os nossos personagens? Segue a gente no Instagram, no @girapodcast. Produção: Maria Emília Vasconcelos, Amanda Neves, Humberto Nascimento e Marcelo Castro. Roteiro: Maria Emília Vasconcelos. Locução: Maria Emília Vasconcelos. Na técnica, Alma Gesto Produtora. O Gira Podcast é um projeto financiado pelo Ministério da Cultura e Governo do Estado de Pernambuco, através da Lei Paulo Gustavo.